Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais do que bem-vindos a mais um tutorial. O tutorial de hoje é a atualização de como fazer uma série de miraculos no gacha. Eu peço desculpa pelo sumiço, mas sem enrolação, vamos logo pro tutorial. Personagens. Bom, para você criar os seus personagens, você precisa ter um gacha fixo. E nesse gacha você vai criar todos os seus personagens, protagonistas, os secundários, os vilões, enfim. Não precisa ser um gacha mirabolante com várias coisas, mas sim um gacha que você se dê bem, entendeu? Para fazer os seus personagens você tem que criar uma base, e com essa base você vai criar todos os seus outros personagens, assim como eu. Essa é a minha base que eu uso para criar todos os meus personagens. Legal, João, mas como eu posso fazer o meu próprio personagem e a minha própria base? Senta aí que eu vou ensinar. Pega o Default Boy ou Default Girl do seu gacha. Eu gosto de deixar na altura 7, diminuir a cabeça até o 11, emagrecer ele um pouco e aumentar só um pouquinho a escala da cabeça. Depois eu vou e mudo o queixo para 2. Aí eu escolho um olho, você pode escolher o olho que você quiser, o olho que você achar bonito. E eu sempre diminuo a largura e a escala dele, para não ficar nem tão grande, mas também nem tão pequeno. Mas isso é de sua preferência. Eu escolho a boca também e eu faço a mesma coisa, eu diminuo a boca, para não ficar nem tão grande e nem tão pequeno. Eu sempre mudo a outline para deixar da mesma cor da outline do personagem, para eles ficarem em harmonia. Eu gosto de deixar as pupilas bem grandes, mas é de sua preferência também. Se você achar que fica bonito, você pode colocar também. Eu acho super legal. A sobrancelha eu sempre uso essa, diminuo a escala dela, a largura também, para ficar mais bonitinho. Eu tiro a sombra também, que eu acho bem importante, porque não atrapalha na hora das prints, né? Nessa parte eu tava escolhendo o nariz. Você pode escolher também o nariz que você quiser, o nariz que você achar que fica mais bonito na sua base. Muda a outline dele também, para a mesma cor da outline do personagem, para eles ficarem em harmonia. O blush eu gosto de deixar ele bem clarinho, e eu gosto de deixar ele bem pertinho do olho, mas é de sua preferência também. Você pode colocar onde você achar melhor. Aqui eu tô tirando a manga, o cinto e colocando um short, mas é de sua preferência, porque essa aí é só a base, então você vai usar ela para todos os seus personagens. Agora vamos fazer um personagem comigo? Para começar eu escolhi esse cabelo feminino. No vídeo eu demorei muito para achar, enfim, beleza, né? E eu sempre escolho esse para fazer cabelos femininos. E a franja eu fiquei procurando também, mas eu achei essa aqui, eu achei interessante, e eu mudo a escala e a largura. O cabelo eu faço o mesmo processo, eu gosto de mudar a largura para ficar mais legal. Dependendo do cabelo, eu acho legal você mudar a largura para ficar mais bonitinho e harmônico. Esse é um exemplo, ó. Igual eu faço no vídeo. Pro cabelo, gente, aí no vídeo eu não fiz, mas eu sempre deixo uma cor escura, que é a cor padrão, e uma cor mais clara no cabelo. Mas é de sua preferência também, se você acha que fica legal. A sobrancelha eu coloco a mesma cor do cabelo e a mesma outline também. Sobre as roupas, você pode pegar várias referências, tanto de gacha, tanto reais, para fazer as suas roupas dos seus personagens. Quando eu fiz essa personagem, eu fiz sem referência, então eu fiquei um tempão fazendo. E esse foi o resultado. Eu acho que ela amou, viu? História. Para você começar a sua série, você tem que ter ela materializada na sua cabeça, desde o início até o fim. Você tem que ter noção do que vai acontecer e de como vai acontecer. E nesse processo você cria a sua lista de episódios, que nem eu. E você tem que ter noção do que vai acontecer em mais ou menos cada episódio. Por exemplo, em tal episódio vai rolar isso. Você faz o roteiro de um, que é o primeiro, depois você faz o roteiro de outro, enfim.
você precisa ter ideia do que ela vai ser do início ao fim. É muito importante você criar uma lore para os personagens principais. Para os secundários nem tanto, mas é legal criar também. Principalmente para a vilã. Qual que é a lore dela, qual que é a sua motivação, enfim. E os heróis, eu gosto de adicionar um pouco mais pra frente, na segunda temporada e tal, mas você pode optar por adicionar antes ou depois, não tem problema, cada série é diferente, não é mesmo? Edição. Vocês me perguntaram bastante sobre os efeitos e eu vou ensinar esses aí que estão rodando na tela. O primeiro que eu vou ensinar é como fazer transformação rápida pelo Alight Motion. Créditos, Isaac GTV, porque na época foi ele que ensinou. Bom, aqui você já começa, criando o seu projeto, coloca o cenário e o personagem. Ele transformado e destransformado, ó. Assim como eu fiz. Logo após isso, você vai ali no maisinho, seleciona ali o retângulo e deixa ele assim, igual eu deixei, ó. Assim. Aí você cria duas chaves e a primeira chave você deixa lá embaixo. E a segunda chave você não precisa mexer. Assim como eu fiz. Pronto. Logo após isso, você vai duplicar esse retângulo, igual eu faço. No retângulo 1, você vai ali onde eu cliquei e vai descer até máscara. E você escolhe máscara também. Esse que você escolheu máscara, você vai mesclar com o herói. E você vai repetir esse processo com a cópia. Só que ao invés de escolher máscara, você escolhe excluir. E mescla com o civil. E fica assim, ó. Legal, né? Vamos criar outro retângulo menor. E ele acompanha a subida. Aí você vai criar uma chave, outra chave. E na segunda você sobe ele. Ele tem que ficar assim, ó. Tem que ficar bem certinho. Você vai juntar o grupo 1 e o grupo 2 e vai ficar assim. Você vai aqui em efeitos, distorção e escolher esse efeito aqui. Gente, ele é pago, então tem que ter um Alight Motion Pro para poder usar. Prontinho, gente. Você pode mudar aqui, editar, mudar a intensidade, evolução, enfim, é opcional, você pode mudar se você quiser. Pronto, você vai duplicar o grupo 3. Isso. E aí no retângulo que a gente fez, a gente vai vir no mesmo lugar, máscara e máscara de novo. E a gente mescla com a cópia do grupo 3. Pronto. O grupo que a gente acabou de mesclar, a gente vai vir adicionar efeito e cor sólida. E aí você já consegue ver o efeito, ó. Muda para cor branca e agora a gente vai editar. Coloca o brilho interior, escolhe aqui a cor e ali embaixo você muda de tela para normal, para aparecer o efeito. Dessa maneira. E você vai colocar o efeito de brilho. E aí você muda a cor também. E prontinho, gente. É super fácil, não tem segredo. E agora eu vou fazer pelo FlipaClip. Ficou meio rápido porque eu usei 30 FPS, tá, pessoal? Eu comecei criando aqui o projeto, fiz 4 camadas. E aqui eu vou adicionar os personagens. A primeira camada, eu adicionei o personagem civil, copiei, dupliquei várias vezes. Opa! E na camada acima do civil, eu coloquei a de herói. E eu dupliquei também, copiei e dupliquei várias vezes. Aqui eu vou fazer diferente.
Ao invés de fazer ele se transformando, que nem o anterior, eu vou fazer ele se destransformando. Aí tem que ficar assim, tá, pessoal? É muito simples, mas demora um pouco mais. Você vai na camada onde tá o herói e você vai apagando. Você vai apagando, olha. Que nem eu faço aqui. Enquanto você apaga, vai aparecer na versão civil. Repara bem como eu faço. Prontinho, gente. Aqui eu já tinha terminado de fazer e ele fica assim, ó. E aí você vai na camada onde está o civil e você vai apagar. Aqui, ó. Apaga por trás. Conforme o personagem de cima vai apagando, você vai apagando de baixo. Olha. Repara bem. Porque dessa maneira não fica o personagem atrás, mas também aparece como se ele estivesse se destransformando mesmo. E esse é o segredo. Olha, repara bem. Prontinho. E na última camada que eu fiz, eu vou fazer os efeitos. Gente, eu demorei muito pra fazer os efeitos. Tem várias maneiras de fazer o efeito. Você pode usar alguma base. Você pode fazer do zero, que nem eu, por isso que demorou bastante. Eu vou acelerar essa parte, ok? E prontinho, pessoal. Você pode deixar assim mesmo. Tá ótimo assim, mas eu quero ensinar mais uma forma. Você vai desativar todas as camadas e deixar só o efeito. Por isso mesmo que eu deixei o projeto preto. E aí você vai lá e salva. Tu faz o mesmo com as outras camadas, só tira o efeito. E tu salva também. Prontinho, pessoal. Eu criei um projeto aqui no CapCut. Eu diminui um pouquinho a velocidade porque tinha ficado muito rápido. Aqui eu pausei o vídeo e adicionei uma camada e essa camada é o efeito. Você vai vir ali, ó, em Splice. Pra mim tá em inglês, pra vocês deve estar com outro nome. Aí tem vários aqui que você pode escolher e eu gosto de usar o filter, que é o filtro no caso. E aí fica assim. Depois eu vou em efeitos e adiciono algum efeito de brilho, porque aí fica mais brilhoso. Se você tiver o CapCut Pro, você se dá bem, mas como eu não tenho, né, eu me ferrei. Mas a gente se contenta com o que tem, né? Aí nesse caso aí tinha um bocado e eu escolhi um efeito qualquer. Então você escolhe o efeito que lhe agradar. Gente, muita gente me perguntou que é como fazer o brilho do Kwami e fazer ele flutuar. Gente, vocês vão ficar chocados porque é a coisa mais fácil do mundo. Aqui eu já criei um projeto, coloquei o Kwami ali, diminui um pouquinho o Kwami, fui em efeitos, adicionar efeito e adicionei o brilho. Eu sempre coloco o brilho. Eu diminuo um pouco o raio e o alfa. E dependendo do seu Kwami, você muda a cor ali. Gente, é só isso. E para fazer ele movimentar, eu crio 3 chaves. Uma no começo, uma no meio e uma no final. A do meio, eu faço o Kwami descendo. Então ela fica assim, ó. Você pode duplicar. E dependendo da duração, você não precisa ficar duplicando. Você pode criar direto e ir colocando várias chaves. E no meio de cada delas você coloca ele descendo. E fica assim, gente. É muito fácil, muito fácil. Último, mas não menos importante,
como fazer esse efeito de Kuami. Nessa hora de gravar, o meu gravador deu muito problema, então eu tive que dividir a gravação. Você vai ali no maisinho, desenha mão livre, escolhe o tamanho, escolhe a cor e desenha. Bem fácil, gente. Depois você vai no desenho 1, efeitos, adiciona um efeito e avanço de desenho. Vai ter iniciar e concluir, gente. Você vai criar 2 chaves de iniciar, uma no final e uma perto do começo. Na concluir, você vai colocar uma no começo e uma perto do final. Super simples. Na iniciar, aqui no final, você vai colocar o número 100. E na concluir, ali no começo, tu vai colocar do 0. Depois disso, você vai adicionar efeito desenho e borda e taper do traço. Depois você adiciona brilho, muda a cor e prontinho, gente. Fica assim. E eu vou colocar um efeito só pra fazer uma graça, sabe? Vou colocar uma bolinha subindo. Seleciona ali a bolinha, muda a cor dela e coloca ela bem pertinho ali do efeito. Diminui o tamanho dela e cria 2 chaves, uma aqui no começo com ela bem pequenininha e uma aqui no final com ela grandona. E aqui eu já diminuo a escala dele. Aí você vai em efeitos, adicionar efeito, coloca o fade in e o fade out. Depois você adiciona o brilho de novo, coloca a mesma cor e pronto, não tem segredo. Aqui eu só arrumei pra ficar certinho. E é isso, gente, super simples. Dicas e erros. Eu queria conversar com vocês para falar dos vários erros que eu cometi ao longo desses anos criando uma série de Miraculous no Gacha, gente. Eu cometi muitos erros. Primeiro de tudo, gente, era fazer o episódio conforme tudo que vinha na minha cabeça. Tipo, não sabia o que colocar. Eu vou colocar isso, colocar qualquer coisa, sabe? Eu não planejava muito bem a história. E acabava que às vezes ficava muito rápido e eu não gostava tanto. E aí, eu desistia. Usar vários tipos de edição no mesmo episódio. Gente, não tem problema nenhum. Você usar o Flipperclip, usar o Light Mode. Mas, gente, eu usava um monte. Eu usava CapCut, eu usava KineMaster, eu usava Light Mode. Gente, eu usava tudo no mesmo episódio. Você não tem que usar uma só. Tem que ser diferente também, mas o problema é o excesso delas. Mudar a animação a cada cena casual, tipo, cena da escola, CapCut, aí outra cena da escola, Light Motion, outra cena, KineMaster. Gente, eu usava vários tipos de edição no mesmo episódio e acabava que eu achava estranho. O que deu? Desisti. Personagem, gente. Eu fazia a minha base lá, tudo mais, só que, tipo assim, tinha hora que eu começava a enjoar da base. E no começo da comunidade, quando eu entrei, eu via muitos personagens legais, histórias legais. Eu queria melhorar a minha história e eu acabava refazendo a série, desistindo. Enfim, deu no que deu. Tanto que todas as séries que eu já prometi aqui no canal eu desisti foi porque eu não planejei muito bem a história dela completa. E a maioria também foi pelos personagens. Falando em personagem, não salvar os seus personagens. Gente, o maior erro que eu cometi na vida. Porque teve alguns gachas que eu usei e que davam muito problema. E nisso, alguns personagens reiniciavam, sumiam. Principalmente o Gacha Life 2. Gente, eu usava o Gacha Life 2. E alguns personagens sumiam. E eu não salvava o código. Gente, meu Deus, que raiva que dava. Foi por isso que eu desisti de Miraculous da Grécia. Eu não lembro
muito bem se era isso não, mas eu desisti porque os meus personagens sumiam ou duplicavam. Uma coisa também que eu recomendo é não copiar demais Miraculous. Filho da Marinette, filho do Adrian, não é proibido, mas o legal é criar uma história diferente, né? Outra coisa que eu recomendo é não copiar, em hipótese alguma, alguém da comunidade. Não é nem recomendação, é uma dica muito importante. Não copia, gente. Não pega a base de outras pessoas da comunidade. Porque, gente, isso não é legal. Eu tô falando isso mais para as pessoas novas da comunidade, para as crianças da Comu, com 10, 11, 12 anos, enfim. Porque quando você pega qualquer tipo de base ou copia, o criador não gosta, porque, querendo ou não, é o trabalho dele sendo copiado por você. Mesmo que seja uma inspiração, não pega legal, gente, não pega. O que eu aprendi? Eu aprendi a separar melhor o meu tempo da vida pessoal com o tempo do meu canal. Porque, gente, eu queria muito entregar, só que, tipo assim, eu não separava muito bem meu tempo. E eu ficava sobrecarregado, porque eu queria entregar a série, mas... E aí eu fazia de qualquer jeito e ficava muito rápido. Não tem coisa pior do que isso, gente, não tem. Durante esses anos eu aprendi muita coisa, eu fiz muitos amigos aqui na comunidade, melhorei bastante a minha edição e ainda estou melhorando. Tudo isso que eu ensinei pra vocês, não é porque eu sou o maior do Gacha, não é porque eu sou profissional, mas eu quero compartilhar o que eu sei pra vocês, já que vocês perguntam bastante como eu faço. Eu gosto de ensinar pra vocês porque eu quero ver vocês dando o melhor de si pra criarem as suas séries de Miraculous. Bônus. Gente, eu esqueci totalmente de ensinar pra vocês como fazer cenas mais fluidas. Eu coloquei de bônus, tá? Você vai tirar suas prints normalmente, igual eu tô fazendo aqui. Gente, eu não sei o que aconteceu com a qualidade, então peço desculpas, tá? Eu criei aqui um projeto, coloquei o cenário e agora eu vou colocar todas as prints. Eu coloquei a primeira e logo depois eu cortei ela. Repara só. Coloquei a primeira cena e apertei ali, ó, pra cortar. Cortei. E fui fazendo isso conforme eu vou adicionando as outras. Depois disso, eu seleciono todas as prints e mesclo todas elas. Depois eu vou em efeitos, chroma key. E eu vou até o limite. Aí eu aumento um pouquinho e pronto, gente. Só isso. Conclusão. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal para trazer ainda mais, pessoal. E eu espero ter atendido as suas dúvidas, viu? Muito obrigada e até a próxima.